Olá, queridíssimos estudantes, professores do estado de São Paulo e do mundo inteiro, por que não? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro, estou aqui e vou conversar com vocês no chat, mediar a conversa, porque hoje falaremos de anúncio publicitário. Para que serve o anúncio publicitário? Pode parecer uma resposta óbvia, mas vocês verão que tem muito mais por baixo do que um simples anúncio, uma simples propaganda. E hoje quem vai dar essa resposta para nós, junto com vocês, claro, professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Tudo jóia, professor Mauro, alunos e professores que estão aí nos acompanhando. A gente já está aí na terceira aula sobre anúncios publicitários. Então, você que perdeu a primeira, que perdeu a segunda, corre lá, né, no nosso repositório ou no YouTube e acompanhe com a gente para não ficar aqui perdido, porque hoje a gente vai, sabe, amarrar, sabe, as ideias. Amarrar as ideias, viu, Opa, professor Mauro, bacana. tá? Inclusive, você pode acompanhar o spoiler das nossas aulas lá pelo nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_EM. Já quero mandar um abraço aí para a Natália, que fez aí um mapa mental maravilhoso, está lá no nosso Instagram. Ela é de Indaiatuba, se vocês quiserem ver, observar, para tirar uma ideia, né, gente? Não seria copiar, porque cada um faz do seu jeito, O né? Instagram é aquele que tem spoilers, memes, tem quadrinhos, tem dicas de leitura. É muito legal, gente. Não percam. Você amplia o contexto da aula lá e você pode conversar com a gente. É bem legal. Língua Portuguesa, CMSP_EM. É isso mesmo, professor Mauri. Os alunos mandaram várias, ó, cada uma melhor que a outra, gente. Vocês estão de parabéns, né? Eu destaquei essa porque tem muito a ver com a aula de hoje. Parece que a aluna já adiantou a minha aula aqui, mas maravilhoso, é isso mesmo. Então, vamos já ver aí quais são as habilidades e as competências que nós vamos trabalhar hoje com o professor Mauro aí lendo para a gente. O O objetivo objetivo da da aula. aula: desenvolver estratégias de leitura crítica frente aos textos publicitários e analisar e elaborar textos publicitários escritos, considerando sua adequação aos contextos em que foram produzidos, a partir das atividades do caderno do aluno a aprender sempre. A habilidade é essa aqui que você está vendo na tela: identificar e analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. Então, professora, vamos lá? Então, vamos lá, né? A gente continua falando sobre esse mesmo assunto. São 4 aulas. Então, prestem atenção que a partir dessa aula, a gente sai só da estruturação de ficar trabalhando e a gente começa a pensar na Exato. construção desse anúncio publicitário. Como que eu vou construir? Então, vocês não vão só aprender quais são os itens do anúncio publicitário, mas também se preparar para fazer os anúncios publicitários de vocês. Eu quero ver lá no Instagram, ó, bombando de anúncio, né, prof? Claro, sim, estamos esperando, estamos curiosos também. Então vamos lá aos conteúdos de hoje, ou alguns, né, dos conteúdos, a finalidade do anúncio publicitário. Para que serve? Para que fim? Os elementos de um anúncio publicitário. Então, o que tem aí no anúncio publicitário? Como que ele é construído? As características da linguagem verbal, propaganda e publicidade e características de persuasão. Vocês perceberam que na aula anterior a gente focou muito nas características da linguagem não verbal. Já nessa aula, nós vamos focar nas características da linguagem verbal. Tá? Então, a gente focou mais em uma e nessa aula a gente foca mais em outra. Então, eu peço para vocês aí irem acompanhando com a gente. Ai, onde está essa aula no caderno do aluno? Gente, falando menu tarefas, até falando, né? Sistema de tarefas. Hoje nós não vamos publicar a tarefa, porque o sistema está em manutenção, tá? É um sistema grande, primeira série deu um probleminha, então aguardem. Quando publicar, eu aviso para vocês, mas não vai ser hoje. Mas, no caderno do aluno, onde eu faço essa atividade? Vai ser a aula 5, páginas 9 a 11. Então, você pega aí seu caderno do aluno e vai acompanhando com a gente. E o menu tarefas aguarda um pouquinho que a gente vai mandar depois, né? Isso mesmo. Então, uma pergunta muito óbvia, né, professor Mauro? Mas que pergunta óbvia. Será que é óbvia mesmo? Vocês já podem começar a participar com a gente aí, porque já foram 2 aulas e os professores, assim, tem professores maravilhosos mandando atividades para a gente. Então, assim, a gente propõe, é como se fosse um pontapé inicial ali, uma atividade, e o professor já elaborou várias outras atividades, mandou para a gente. Eu já vi alguns que já mandaram, né?
e outros que estão fazendo, muita gente. Então, é só, vocês já têm ali, já sabem o caminho. Vamos só conceituar aqui. Para que serve um anúncio publicitário? Então, qual é a intenção do anúncio publicitário? Ou quais podem ser as intenções, né, professor Mauro? Informar? Para que serve? Informar? Eu acho que eu não Apenas vou parar, informar? não. Vocês vão respondendo Opa, aí. Informar. vender? Sim, ele Isso então pode ter aí um caráter mais comercial. comercial, né? Estão Mais para o participando. comércio. E uma outra forma de fazer o anúncio publicitário, uma outra finalidade, O anúncio sem ser a comercial. O anúncio publicitário visa apresentar ao grande público determinado produto, marca ou serviço. Sim, Vender. esse é o que comercial. E tem um outro que eu passei na aula passada. Anunciar algo novo, alertar, vender, divulgar um produto com uma finalidade. Falta um outro aspecto, sem ser vendas. Pensa aí na conscientização. Serviço, uma ideia para um público definido. Também, ele propaga uma divulgar ideia. algo. Divulgar algo a fim de convencer o público, conscientizar. Conscientizar. Opa, apareceu aqui, Pode ser institucional, uma campanha mesmo, use verdade. máscara e tal, entre outras, né? Doe sangue. Exato, como vocês fizeram na aula anterior, que vocês Exato. falaram lá do doe sangue, lembram-se do Exato. doe sangue, que vocês falaram lá umas palavras bonitas, cada slogan maravilhoso? Então, é nesse sentido. Então, serve para convencer, para persuadir. Então, ele tem ali uma função meio que trabalha no nosso inconsciente, de alguma forma. Então, a gente vai trabalhar com elementos da linguagem, tanto o verbal, que é a escrita, quanto a não verbal, para chegar lá, atingir aquele objetivo que a gente tinha, certo? Isso. Então, vamos aí. O anúncio publicitário, então, só resumindo o que eu já falei, uso da linguagem verbal e não verbal, eu junto essas duas, né? Elas duas vão trabalhar ali, uma em concordância com a outra, com uma finalidade de persuadir, certo? Então, Exato. um dos Persuasão. elementos é a persuasão. Agora, nós vamos jogar para vocês. A quem se destina esse anúncio específico? Este anúncio específico se destina a quem? Eu vou dar aí 30 segundinhos para vocês identificarem. Apesar dos 30 segundos... Paulista de Segurança no Trânsito, Detran, São Paulo, governo... Foca Alguma coisa na vida. Foca na vida, também manchadinho, né? Verão é tudo de bom. Fique off no trânsito. Opa, é isso aí. Gente, eu vou deixar 30 segundinhos e a gente já volta. Olá, vocês voltaram a quem se destina o anúncio. Olha só, a maioria das respostas aos motoristas, mas eu gostei aqui do Juan, ele diz assim, aos motoristas que ficam dirigindo, mexendo no celular. Ótimo, né? Porque até foca no trânsito. Então, esse foca tem um duplo sentido, na verdade. É verdade. Não é a foca, né? Eu gostei do foca, né? O foca no trânsito, não? Cuidado aí de ficar olhando. A gente até colocou um vídeo falando desse mesmo assunto na aula anterior. E agora a imagem para vocês perceberem como que funciona a coisa. Então, eu tenho o anúncio publicitário, voltando, né, que é o uso da linguagem verbal e não verbal para uma finalidade que vocês viram qual é. Essa finalidade é persuadir quem? O público-alvo. Esse público-alvo, no caso, desse anúncio, os consumidores. Consumidores, exatamente. Os motoristas. Os motoristas. Consumidores, os motoristas, perdão. Os motoristas. Aqui eu coloquei ali leitor-consumidor, né, e acabei lendo. Exato. Então, os motoristas, eu tenho um público específico. Então, cada item que eu vou colocar lá, vou divulgar, né? Eu vou ter algo específico. Eu quero atingir aquele público, não é toda a galera, todo o povão, qualquer um que quiser. Então, tudo que eu for fazer, eu vou pensar. Começa a pensar, tá? No seu anúncio publicitário, para quem que você quer fazer, com que imagem, o que você vai usar. Olha quantos recursos a gente tem. Então, uma pergunta para vocês já na tela. Qual é a diferença entre propaganda
Uau, que e pergunta, hein? publicidade. Que Será que pergunta, tem hein? diferença? Será? Eu não sei, não. Será que Professora, a me gente explica deixa isso aí. tempo para eles pensarem? Por A favor. Pro já falou disso, não falou? Falou? Eu não Jogou lembro. agora para a Eu não galera. anotei, eu não anotei no Você não dia. Não anotou? anotei. Então vamos dar mais 30 segundos, Mauro? O que você acha? 30 segundos? 30 segundos de novo? Então vamos lá, Ótimo. 30 segundinhos e a gente já volta. Bastante gente respondendo, professora Tayana, mas eu vou selecionar aqui a resposta do João Vitor. Ele diz assim: a publicidade e a propaganda são ferramentas promocionais, mas possuem propósitos diferentes. A publicidade é a comunicação utilizada para anunciar um produto ou serviço de uma empresa, para fins comerciais. Já a propaganda é utilizada para divulgar ideias, pensamentos e causas. Ótimo! Como é o nome do aluno mesmo? João Vitor. João Vitor, parabéns, você foi muito bem. Então, exatamente. Então, a propaganda, né, a princípio, ela atendia muito à finalidade aí política, religiosa, de propagação de ideias, tá? Então, uma campanha política, então, doutrinas religiosas. Então, a propaganda, ela atendia a esses quesitos, a Falaram isso aqui também, esse professora. público. Falaram também que muita participação, eu citei a do João Vitor, mas tem muita Sim. participação, citaram inclusive isso. Falaram, inclusive, quando se iniciou, né? Então, a propaganda, ela segue mais essa linha de divulgar ideias. Então, eu propago ideias através da propaganda. E a publicidade, ela é específica do comércio. Então, eu vou vender um produto, eu vou te convencer, como eu falei na aula anterior, que esse produto é essencial para a tua vida, né? Você precisa muito desse produto. E a ideia, eu vou propagar essa ideia através da propaganda. Ficou claro, prof? Ficou claro. Eu vou explicar sim. mais um pouquinho, ó. Agora sim, fazendo o mapa mental lá de propaganda, pode pôr na Isso tela. na tela. Então, eu tenho a propaganda e a publicidade, as duas têm a função de divulgar, certo? Exato. Eu vou divulgar de qualquer forma. Só que a propaganda, eu tenho uma mensagem. E essa mensagem é para influenciar opiniões, obter adesão a uma ideia ou doutrina. Por que eu coloquei doutrina? Por causa desse início mesmo, que veio com essa ideia de doutrina, né, de doutrinar, tanto politicamente como na religião também. E a publicidade já tem um produto específico ali em ação. Então, eu tenho um produto para anunciar, um produto para divulgar, com a finalidade de convencer pessoas, né, o caráter argumentativo e funções sociais também. Então, eu tenho uma função social também na publicidade. Então, até quando eu mesmo vejo um anúncio de doação de órgãos, por exemplo, não é propaganda, é publicidade. Doação de órgãos. Por exemplo, a família doar. Ah, sim, sim. Sangue, no sim, caso. sim, Fica mais bonito sim. sangue, doar sangue. É Isso. verdade, você falou de órgãos, eu fiquei aqui. Aí veio. Não é Gente, propaganda, então, é tornar público, né? tornar público. Então, Isso. eu tenho um produto específico, ou como você falou também, Exato. deu certo, certo? Doação de sangue, fica mais bonitinho. Fica mais bonitinho. Doação de sangue. Então, gente, não se atentem tanto a ficar tão desesperado. Eu tenho que saber o que é propaganda. Calma. Calma, isso, calma. Calma. gente, O que você precisa saber é para que serve o anúncio publicitário que você vai fazer, né? Isso, Opa. eu fiz porque o professor pediu. Não. Não, Não, né? Para entender para que serve, porque às vezes é importante, falando outra aula, às vezes você está assistindo um anúncio publicitário e pensa que aquilo é uma notícia, pensa que aquilo é um texto para outra função. Você construir um anúncio publicitário faz você entender as funções dele. Exatamente. Isso. Então, aqui, gente, eu vou colocar apenas um exemplo para vocês, não significa, como eu disse para vocês, a estrutura de um anúncio publicitário não é única. Ela não é amarrada, ela não é fechada, só pode fazer anúncio publicitário desse jeito. São vários. Então, aqui tem um meio completinho, vou dizer assim, tem mais elementos nele. Quais são, então, os elementos deste anúncio? Vocês já podem ir colocando aí para a gente. Eu não vou parar, a gente vai já explicando. Qual é o primeiro elemento desse anúncio, gente, que mais chama a atenção aí? Lembrem-se da linguagem verbal e não verbal. Qual é a que predomina neste anúncio que vocês estão vendo?
Eles estão Opa, falando o quê, estão Mauro? Vamos lá. imagem? A imagem, Imagem. certo? Então já foi a imagem lá, imagem. ó. Achou. A Vamos ver se foca dirigindo. a foca dirigindo, que é a A imagem, imagem, né, que imagem. traz esse duplo imagem da foca sentido do dirigindo. foca. A foca tá no Olha, trânsito. gente, não use o celular na direção, é o título. Professora, tudo tem que ter título. Não necessariamente, né? A gente tem que ter o slogan. Não necessariamente todo anúncio publicitário vai ter um título, mas esse tem. Beleza? Opa, Assunto encerrado? isso, Posso a foca pro próximo? habilitada, Camila, isso mesmo, Olha, a foca habilitada. muito legal que vocês estão trabalhando bastante na imagem. Ótimo, Exato. ótimo isso. Eu estou trabalhando na linguagem verbal aqui, ó. O foca no trânsito é o subtítulo, beleza? Então, título e subtítulo. Todos têm que ser assim, professora? Não necessariamente, tá bom? Eu tenho mais um ali, que é o famoso slogan. Nem estou conseguindo ler o slogan aqui, vida de preferência, né? Que é o que vai chamar mais atenção, Vida. certo? Que vai dar aquele tchan. Isso. Eu coloquei aqui essa tag, e até porque vem do Detran, então eu coloquei como logotipo, que é de onde foi, quem fez, Isto. certo? Então é do... É o logo, Então, na né? verdade, quem fez, é quem promove, né? É. Quem faz a campanha publicitária é a agência publicitária. Mas quem promove aí é o Detran. Então, eu acredito que deu para entender um pouquinho como funciona. Eu gostei de vocês terem focado bastante na linguagem aí não verbal. Ótimo, é que eu estou puxando para verbal hoje. Mas está perfeito. Mais alguma coisa, prof, que eles falaram? Discordam? Estão falando bastante Concordam? do título, que chama atenção, fala que o título e o subtítulo chamam muita atenção também, além da imagem. Sim, exatamente. Estou começando a trazer para vocês quantos elementos da linguagem verbal eu posso usar juntamente com a não verbal, beleza? Qual é a mensagem deste anúncio que está aí? Esse eu vou deixar, esse está no caderno do aluno, na página 10. Então, eu vou deixar mais 30 segundinhos para vocês fazerem esse. Agora é com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Olá, então, olha só, para as pessoas que têm bichos selvagens de estimação, para não domesticar animais selvagens, a Sim. Alana e a Ina, eu não consegui entender o nome, mas assim, muito obrigado por ter participado. Gente! Olha aqui, invadindo o estúdio, Está professor invadindo Giba, nosso professor Fábio aqui estúdio, no imagine canto. quem é que está invadindo nosso estúdio. Professor Giba, dá um alô aí, Giba! Ó, Primeirão. primeirão. Vai ter carnaval, pelo jeito, Tem gente. carnaval. Carnaval Então vai vamos ser lá. na próxima. Falamos, não é nem falar que tá falando de animais silvestres, né? A Mas gente tudo tá bem, falando abraço aqui para de animais vocês. Então vamos lá. Então, gente, a campanha, então, é para não ter esse tráfico de animais, né? Então, trabalhando contra, trazendo a conscientização contra essa prática Perfeito. criminosa, beleza? Vamos passar para a próxima. Gente, essa eu trabalhei na aula anterior, eu coloquei nessa porque eu fiquei com medo. Se não der para entender nenhuma, na outra está aqui. É, então, o texto argumentativo, que também faz parte aí da linguagem verbal do anúncio publicitário, beleza? As características da linguagem verbal, frases exclamativas, interrogativas e imperativas. A gente falou na outra aula. Uso de gradação, hipérbole, metáforas. Não vai dar para desenrolar muito aqui, prof, porque não vai dar tempo. Uso de adjetivos, jogos de som, rima, onomatopeia, literação. Então, tudo isso é trabalhado em frases curtas. Para vocês aí, fica para vocês pesquisarem um pouquinho mais. Eu não sei o que é hipérbole, metáfora. No nono ano, a gente trabalhou isso ano passado, hein? Uso de adjetivos. Então, o que está com dúvida aqui, dá uma pesquisadinha, porque não vai dar tempo da pro passar tudo, tá bom? Agora, eu vou passar um vídeo para vocês, que vocês vão observar. E aí, eu quero que vocês pensem no que vocês vão sentir ao ver essa propaganda, porque a gente vai trabalhar a linguagem verbal, ela também vai trabalhar com as sensações. Então, a grande sacada aí do anúncio publicitário é trabalhar com as nossas sensações. Isso é muito importante, então eu quero frisar. Vamos assistir aí ao vídeo e a gente já volta. Imagine um lugar no fim do mundo. Imagine um pequeno paraíso de vastas paisagens.
Imagine sentir que o mundo inteiro é todo seu. Respirar profundamente. E então, perder o fôlego. Imagine agora o povo deste lugar. Pessoas com histórias, de coração e braços abertos. O Chile é como seu povo. O Chile é como suas paisagens. O Chile é natureza aberta. E aí, gente, o que você sentiu ao assistir aí essa propaganda ou publicidade, hein, agora? Nossa, tá querendo me vender um lugar ou uma ideia? Tá querendo me vender Uma viagem? exatamente. É um produto, será? É um produto ou é uma ideia? Se fosse a ideia de viajar, seria publicidade, né? Como é um produto, no caso o Chile, o país é um produto, então é propaganda, tá certo? Ou não? Agora você me confundiu, Ah, Mauro. Deixa eu pensar. Eu também estou confuso. Enquanto os alunos vão falando, eu vou pensar melhor como é que eu explico isso aqui. Vocês me ajudem também, professores, que às vezes até a gente enrosca aqui. Mas, ó, porque eu estava com outro pensamento. Eu estava justamente pensando no que os alunos pensam, ou a gente pensa ao assistir, ao ver essas imagens. O que causa na gente? A sensação de quê? Nossa, verdade. Para os alunos eu posso responder? Pode responder, Nossa, dá Mauro. uma paz, dá uma vontade de ir para o Chile, dá uma vontade de dar uns mergulhos, ir para o meio da floresta, na floresta não, na Vamos natureza. dizer que eles estão propagando a ideia, então, de ir para o Chile, dessa viagem? Eu acho que é isso. Pode ser. É isso, né, gente? Concorda com a gente Exatamente. aqui? Acho que a gente Concordam? Deixa eu a ver. gente chegou a um consenso. Olha, Então, vendendo a Isabelle esse disse- desejo de estar. A Isabelle falou, ó, senti vontade de ir para lá. Exato. Então, vamos despertar do desejo Concordam. de... Ai, vocês chegaram onde eu queria? Vamos despertar Vontade esse de viajar. desejo, essa vontade de estar neste lugar, né? Então, essa pergunta eu já fiz, que está aqui na tela. Então, esse desejo, essa vontade de estar neste lugar. Então, a grande sacada, voltando, né, da propaganda aí, é divulgar essa ideia, certo? Fechou? Acho que Fechou. ficou, para não Exato. confundir a cabeça do povo. Senão a gente confunde ao invés de explicar, né? Opa, volta aqui que é isso que eu quero explicar. Gente, na próxima aula, a gente já vai para a construção do anúncio publicitário. Então, se você teve alguma dúvida, agora é a hora de procurar o seu professor, de tirar as dúvidas. A gente ajuda aqui, mas o professor, o seu professor, é o seu professor de sala de aula, tá? Meu amor, meu querido, meu chuchuzinho. Porque às vezes eles querem que a gente corrija o caderno do aluno. Não. Não, quem vai corrigir o caderno do aluno é o Não é seu assim. professor, meu amor, minha vida, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com essas ideias. Segundo, pode pôr na tela, fica melhor, né? Santana, 1998, aponta uma lista das principais necessidades culturais que podem ser trabalhadas em anúncios publicitários. Vamos citar apenas alguns exemplos. Então, eu vou trabalhar, quando eu fizer o meu anúncio publicitário, com a ambição. Eu vou atacar bem ali na ambição que você tem, o desejo de progredir, de ser bem conceituado. Quem não quer, né, progredir na vida? Exato. Eu quero. Amor, quem não quer amor, afeto aos amigos, ao grupo de trabalho, até atração sexual, conquista amorosa, casamento, namoro, quem nunca? Estou sabendo que o Exato. chat está aberto para os alunos, aí está uma festa, né? Tá bacana. Não, eu tô Então, conversando sobre mas a é aula, só tá bem legal. amizade, por enquanto, né? Então, vamos lá. Beleza. Sentimento estético, valorização. Quem não quer se sentir bonito? Né? Quem não quer se Exato. sentir bem? E a cultura, o desejo do saber. Então, são esses desejos, aí anotem isso, porque vocês vão trabalhar, e na próxima aula a gente vai ver, pode voltar a tela para mim, a gente vai ver bem nitidamente em propagandas, que a gente vai trabalhar com vocês, aí de publicidade mesmo, aí eu vou entrar na publicidade com tudo, né? Na Exato. próxima aula, para vocês perceberem como que a gente tem desejos, e esses desejos são trabalhados, sim, ali naquelas campanhas publicitárias. Então, na aula anterior, a gente falou mais da linguagem não verbal, das imagens, lembra? Das cores, Isso. da música, Sons, o do som. som, até da forma A que se forma, coloca, exato. a imagem, da beleza da imagem, do brilho até, né, professor Isso, Mauro? o brilho. Como você falou, eu achei engraçado que você falou numa aula que você tem um refrigerante e tem aquelas gotinhas ali. As gotinhas na garrafa de refrigerante dá vontade de tomar refrigerante, né? Porque você sente o geladinho na sua língua apenas vendo a imagem. É como vocês trabalharam muito bem quando vocês observaram bem a imagem, é isso mesmo, porque a gente está num mundo hoje tão, tudo passando muito rápido, que às vezes os alunos têm dificuldades de observar uma imagem. Nós temos dificuldade, porque a gente vê tanta coisa. Para ver quantas imagens você viu hoje no Facebook, ou sei lá, no Instagram. Para pensar, quantas imagens você viu hoje? Você conseguiu
pegar todas, as mensagens de todas? Difícil. Difícil, muito né? difícil. Então, para você parar e observar, esse é um segredo até para ir bem no Enem, né, Prof. Mauro? Leitura de imagens, Essa né? leitura de imagem ela é muito importante. Entender os mecanismos que estão ali por trás. Não só imagens, como os vídeos também. Então, a gente vai trabalhar com vídeo. Então, vai pensando aí na produção de uma imagem, na produção de um vídeo. E antes de terminar essa aula, até no caderno do aluno, está indicando o filme Amor por Contrato. Então, se você puder assistir essa aula Filmão, até hein? quinta-feira... Essa aula não. Esse filme até quinta-feira, você comenta aí com a gente, porque é um filme que vai passar essa ideia do consumo como um estilo de vida. Então, para atender essas necessidades que eu falei aqui, eu vou mostrar uma vida que eu não tenho. Então, um carrão, uma casona... O nome do filme é Amor por Contrato. É Amor por Contrato. Amor por Como a Contrato. prof tem a Indicação memória da professora curta. Tayana, filmaço. É um filmaço. Então, assiste para ver essa ideia vendida, né? De que eu preciso ter tal coisa para ser feliz. Então, se eu estou com falta aqui de quê, Mauro? Sei lá, eu compro aqui o bem-estar, o conforto, amor, o amor, né? amor. Então, através... Lógico que é ótimo viajar, mas eu vou despertar aquele desejo de você conhecer. Tem mais um prof aqui maravilhoso com a gente. Correu! Corre verdade, não! nós somos É que ele não visitados, dá todo aula mundo para o visitando a gente ensino hoje. fundamental, né? É O verdade. Jonas, o mais quietinho, gente. Então, Esse é o é prof aquela mais ideia, quietinho. não quer dizer que a propaganda te venda amor, ele te vende a ideia de que você vai ter amor comprando o produto. Exato. Esse é o grande lance, né? Esse é o grande lance. Eu vou, né, tirar... Trabalhar com isso. eu vou suprir uma necessidade com um produto, um material, né, com uma necessidade que eu tenho que é interna, que está lá no meu inconsciente, lá no meu coraçãozinho. Exatamente. Beleza? Propaganda e publicidade, todo mundo já entendeu? Perfeito. Beleza? Fechou? Gente, então façam as atividades do caderno do aluno, mas mostre para o seu professor. Então, as tarefas a gente não vai colocar hoje, vai esperar. Então, aguardem aí que a gente vai colocar para vocês assim que o sistema voltar, tá bom? E a gente volta aí. Compartilha com a gente lá no Língua Portuguesa, CMSP_EM. Aula com muita visita hoje, né? Foi bem legal. Muita visita na aula. Professor Mauro, foi um prazer estar Muito com você. Muito obrigado, aprendi bastante. Eu também aprendi muito, gente. E até a próxima aula, quinta-feira. Quinta-feira. Com Marina Rui Barbosa aqui. Marina Rui Barbosa. Não esqueçam, hein, gente? Nesta aula. Marina Rui Barbosa. Até lá, estará gente. aqui. E a gente volta agora com orientação de estudos. Daqui a pouco, orientação de estudos, 4h30. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau. Até. Tchau.